Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem aí, como sempre, né? Esse vídeo aqui eu vim trazer um pouquinho, até para dividir e fechar o ano aí bacana, né, com esse início de projeto. Eu vim trazer um pouquinho como foi que ficou a minha carteira, né? Eu acho que é importante dividir com vocês, assim, mais em termos de crescimento, com alguns indicadores e quais foram os meus objetivos que eu fui mudando no decorrer do tempo em 2020, tá? No próximo eu marco aí, gravo qual que vai ser o meu objetivo e qual que vai ser a estratégia de 2021, tá bom? Então vamos lá, os principais objetivos que eu coloquei logo quando aconteceu, né, no mês 3, né, quando aconteceu toda a parte do Covid-19 e toda a turbulência que aconteceu no mercado, tá? Então, aqui eu separei algumas 4 frentes aqui que eu atuei, tá? Então, primeiro, o que eu decidi fazer foi fazer uma proteção na carteira, né? Por que uma proteção na carteira? Dependendo de qualquer mudança que acontece no mercado, você tem que saber quais são os ativos, ou buscar, estudar, entender quais são os ativos que te traz um pouco de proteção. E um deles, né, que eu fiz foi aumentei meus investimentos em papéis em ouro, tá? Então, comprei um pouco mais de ouro, fui observando, porque o ouro, na verdade, ele é um ativo que sempre vai existir. E a oscilação dele é muito pouca, né, mínima. Então, quando você coloca ouro, papéis de ouro dentro da sua carteira, lógico que você não vai ter uma rentabilidade tão grande, porque isso não existe, mas ele tende a ser, ou tende a ter uma rentabilidade melhor do que toda a variação que o mercado vai ter, tá bom? Então, para você entender reservas de ouro, se você for juntar todo o ouro que existe no mundo, né, é uma quantidade muito pequena. Então, o lastro em ouro, ele ajuda muito a você, dentro da sua diversificação de carteira, você fazer uma parte de proteção dela, tá? O lastro em ouro, tá? Então, foi a primeira frente que eu tomei. Logo depois, eu mexi na minha reserva de emergência. Quando fala mexer na reserva de emergência, lógico, no longo do ano eu mexi na minha reserva de emergência, tirei para algumas eventualidades, que é, enfim, algo atípico que acontece, mas ao mesmo tempo eu também aumentei minha reserva de emergência, né? Então eu tinha uma reserva de emergência de 6 meses, tá? Por quê? Então, baseado um pouco naquilo que eu falei um pouquinho em alguns outros vídeos, e sempre vou falar porque reserva de emergência não adianta falar, né? Ainda existe uma dificuldade do pessoal construa a sua reserva, construa a sua reserva de emergência, né? Eu trabalho com uma empresa, eu trabalho numa empresa privada, né? Então tenho meu salário, etc. Então todos os, vamos dizer, as proteções e garantias na CLT. Então eu tinha uma reserva de emergência de 6 meses, porque eu interpreto que se qualquer coisa acontecer, for mandado embora, ou algo do tipo, eu sair da empresa, eu tenho ali minha garantia, né? Eu tenho ali todos os custos trabalhistas. No entanto, eu percebi, eu tomei minha decisão que precisava aumentar. E eu aumentei minha reserva de emergência de 6 para 12 meses. Tá? Então, esse foi mais uma etapa e mais uma decisão de segurança que eu fiz, tá bom? Nesse ano de 2020. Uma outra foi reinvestir os dividendos, né? Então, o que aconteceu? Eu melhorei a minha alocação em fundos imobiliários, então eu já recebi um pouco de aluguéis, de alguns dividendos de alguns fundos imobiliários, porém fiz algumas mexidas nas categorias. Então, eu saí um pouquinho da parte de laje, saí um pouquinho na parte de shopping, né, porque fechou, ficou restrito, né? Enfim, shopping para mim é uma coisa, cara, muito boa, né? O shopping ganha dinheiro de todos os lados, tanto não só na parte de aluguel, também se você for perceber, o lojista também paga uma parte do seu faturamento e etc. Mas nesse momento caiu muito, né? Então, se você for ver a parte do IFIX, que é o indicador que mostra como ficou a média da parte do fundo imobiliário, que eu vou mostrar mais para frente, teve uma caída bastante considerável. No entanto, eu fui e observei a parte logística, né, e fundo de fundos. Logística porque o que está acontecendo, que você está vendo aqui, a Amazon chegando, Mercado Livre aí, a grandes empresas, Magazine Luiza, esses grandes players que teve um boom muito grande na parte de e-commerce, né? Ou seja, ao online, o que eles estão investindo hoje? Estão investindo em grandes depósitos, é o que você está vendo. Então, assim, esses grandes players estão investindo em grandes depósitos para que eles tenham uma concentração de mercadoria bastante interessante, né? Uma cobertura de estoque bastante favorável para que eles atendam seus clientes no menor prazo possível. Hoje, agora, é o prazo. Então, quem consegue hoje entregar de um dia para o outro é aquele que está ganhando cliente. Então, se você for dar uma olhada no mercado, isso que está acontecendo. Então, eu fiz essas mexidas, tá bom? E fundos de fundos, porque ele já melhora a parte de carteira dentro do fundo imobiliário. Então, fundos de fundos são fundos imobiliários que pega muita categoria, então pega logística, pega um pouquinho de varejo, pega um pouquinho de laje, enfim, ele vai e praticamente ele melhora a diversificação da carteira dentro de fundo imobiliário. Então foi essa mexida que eu fiz. E por último, eu diminui minha exposição em ações, tá? Vendi algumas ações para alocação, né, no aumento da reserva. Então, para aumentar minha reserva, eu tive que vender algumas ações, né? E permaneci em empresa na qual eu acredito ter um bom desempenho no longo prazo. Então, permaneci em algumas empresas que eu já tinha, tá? E observando o valuation de algumas outras, eu também comprei de outras, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre valuation e a necessidade disso, tá? Eu terminei mais ou menos, aí eu vou estar mostrando para vocês, conforme eu vou falando,
Então eu terminei minha carteira aí praticamente em 2020 com 69% em renda fixa, então já mostra um pouquinho sobre o aumento que eu fiz, né, na minha parte de reserva de emergência, tá? 20% em fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, tá? Os FIIs, e 10% em ações ETFs, tá? Então 10% eu tenho em ações, então são as empresas que eu decidi ficar, que eu decidi olhar, estudar para permanecer a longo prazo, e ETFs aqui praticamente dentro do ouro, aqui tá dentro aqui umas ações dentro dessa parte dessa estratégia que eu fiz, beleza? Tá? Mostrando aqui um pouquinho o cenário, né? Dentro da categoria, estou separando para vocês ações ETFs. Aqui eu estou passando só uma parte aqui, se você for observar, aqui tem a linha do tempo, né? Então a minha carteira, ela tá em azul, e o índice que eu estou colocando dentro de ações é o próprio IBOV, né? Ou seja, o Ibovespa. Então eu tive um rendimento total aqui de 1,81, né? No entanto, o Ibovespa terminou o mês com uma valorização de 15,9 aos 108 mil. A gente está falando de um dado aqui no último mês de novembro, no último dia de novembro. No ano, o acumulado da perda foi de menos 5,84. Então, quando eu olho sobre o quanto que o Ibovespa perdeu no ano, menos 5,84, e a minha carteira ficou com rendimento de 1,81, então show de bola, tá? Então isso quer dizer que a estratégia, ou toda a mudança que foi feita foi boa, né? Menos que ela tivesse ficado no 0 a 0, eu estaria ainda feliz ainda pelo momento que foi muito atípico, todo mundo viu, né? Na parte, lá em mês 3, 4, teve toda aquela caída, o menor índice, enfim, toda aquela loucura. Mas também vale lembrar que temos que tomar cuidado porque o Ibovespa, investir em ações tem muita especulação, tem muitas pessoas que ganham especulando, enquanto uns estão perdendo, outros estão ganhando muito dinheiro. Mas quando você investe em empresa, sabe o que você está fazendo, você faz sua lição de casa, o que você faz. Eu, quando vou investir em uma empresa, galera, é importante você entender. As pessoas falam que investir na Bolsa de Valores é alto risco. Eu não acho que é alto risco. Eu acho que é alto risco quando você vai investir na Bolsa de Valores e você não tem algumas premissas básicas para investir. Se você vai investir, entra na Bolsa de Valores para olhar o mercado e a cada dia que o mercado fala uma coisa para você, você faz, ou se você deixa na mão de um gestor, ou se você vai no conhecimento de um amigo, ou se você entra dentro aqui, eu não gosto de falar muito das minhas ações para que eu não desperte o interesse de vocês a investirem. Porque o meu perfil é outro, minha visão é outra, minha análise é outra, então eu posso falar uma coisa para você e você perder dinheiro. E perde muito dinheiro, porque você não sabe o que você está fazendo. Então antes de eu investir numa ação, eu vou falar só algumas linhas que eu observo, tá? Primeiro, você precisa ter intimidade com o negócio. Você precisa entender o linguajar do que as pessoas de negócio falam. Então, DRE. Pô, você precisa saber fazer uma leitura de um DRE, que é a demonstração do resultado do exercício de toda empresa. Então, toda empresa que está na Bovespa, toda empresa que tem capital aberto, dentro do site dela, ela tem toda a parte lá de resultados dela que você precisa entrar. Todos os meses sai o resultado, às vezes é trimestral, semestral, né? Cada empresa tem um tempo, mas ela precisa, ela é obrigada a demonstrar os resultados, porque ela é um capital aberto, já diz aberto, então ela é aberto para que todo mundo possa interpretar. Tá? Depois, eu preciso ver o setor de atuação da empresa. Pô, ela é agrícola, automobilística, bebidas, bens, consumos, tecnologias, etc. Então tem diversos cenários que você precisa observar. Será que a empresa que você quer investir dentro do momento, dentro do seu setor, é propício, não é propício? É muito competitivo, não é competitivo? E se for competitivo, sua empresa hoje tem uma boa governança, tem um bom objetivo, tem um bom planejamento, etc. Então tudo isso você tem que dar uma olhada. Outro, eu olho um pouco da parte de regime tributário, lucro presumido, lucro real, porque às vezes a empresa está dando lucro, tá? Mas você precisa entender se aquele lucro é sustentável ou não sustentável, tá? E projeções, você precisa fazer projeção de crescimento. De próximos, no mínimo, 5 anos. Você tem que olhar o quanto que essa empresa veio crescendo de 5 anos atrás. Você consegue fazer uma projeção dos crescimentos dos próximos 5 anos e já observa alguns indicadores. Então eu olho um pouco sobre a receita, a margem bruta, a margem líquida, despesas, o EBITDA, o EBITDA, o ROI, né, o estoque, dependendo da empresa, você tem que dar uma olhada no estoque. Não adianta se ela tem um estoque muito grande versus a projeção de faturamento dela, você precisa entender se ela tem estoque para quantos dias, né, giro de estoque, até porque pode prejudicar o capital de giro, né? Porque entra um pouco do custo financeiro do estoque, resultado cliente, etc. Então tem algumas coisas que eu falo, aí eu preciso ser muito sincero com você. Quer entrar no mundo de investimento não é oba-oba, não é oba-oba, não é algo que você vai entrar, não é, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, né? Eu, no trabalho onde que eu atuo, eu já vivo isso. Então, para eu analisar um pouquinho dos resultados das empresas é um pouco mais fácil, mas nem tanto. Porque para eu ver ou observar o valuation de uma empresa, tecnicamente é o seguinte, a empresa hoje está lá falando que, vamos falar, a empresa LTDA lá, tá? Tá falando que a ação dela custa R$25. Como que você vai saber se esses R$25 está barato ou não? É isso, você precisa fazer todo esse cálculo. Para você ver o PL dela, para aí você vai conseguir entender PL versus o preço da ação. Será que esses R$25 é real?
Então, às vezes, você pode pegar uma empresa que tá lá, R$ 25, quando você vai observar e fazer o valuation dela, sei lá, 28, 30, né? Então, caramba, poxa, show de bola. Então, é uma empresa barata. Então, é um dos indicadores que você possa entender que sua empresa pode crescer. Ou menos. Às vezes é R$ 25 e quando você vai fazer o valuation dela é 22, então você já entra perdendo. Então, tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então, aqui umas dicas que eu passo pela parte de ações. Categoria fundos, né, de investimentos imobiliários. Então eu tive aqui na minha carteira, né, fui bastante acirrado, até porque eu estou utilizando aqui a minha carteira versus dica do IFIX, tá bom? Então aqui, como funciona o IFIX? O IFIX é um índice de retorno total, né, sendo que além de se considerar as oscilações do valor das cotas dos fundos, também avalia a distribuição dos proventos. Então é um bom indicador para você avaliar dentro do fundo imobiliário. Então eu tive aqui um rendimento total, né, de 3,36, e foi 175% maior do que o IFIX. Então, foi bem ali, né? Se você olha aqui no finalzinho, aqui no mês 12, o IFIX está caindo bastante, e a minha carteira aqui, a parte aqui do que eu escolhi, está permanecendo. Então, foi positivo também, tá? Quando eu olho um pouco para a categoria de renda fixa, eu tive um rendimento total de 13,94, né, no ano, durante todo esse período que eu tenho de investimento. Vale lembrar que renda fixa é onde eu aloco, né, a parte da reserva de emergência. Então, na verdade, ela não tem que, ou ela não gera tanto rendimento, mas ela gera um pouco, mas é importante para você ter uma liquidez, uma velocidade de tratativa, tá? E, basicamente, render 100% do CDI, você tem que olhar sobre o período que vai ficar aplicado. Então, se o CDI é de 1,9, que é uma regrinha básica, né, como atualmente o dinheiro renderá esses mesmos 1,9 durante o período que você deixar lá, tá bom? Então, isso é importante você tá dando uma olhadinha, tá? Então, basicamente, eu interpreto que eu tive um sucesso nesse momento nesse ano tão turbulento. Tomei as minhas decisões, vai lembrar que as decisões eu tomei essas decisões né, enfim, de reinvestir os dividendos, aumentar minha reserva, tá? Aumentar o meu papel em ouro, etc. Daí foi uma decisão minha, né? Não existe uma receita de bolo pronta, mas você consegue interpretando na linha do tempo quais são as melhores decisões que você pode fazer, tá bom? Então, quero deixar aqui para vocês aqui esse conteúdo, deixando aqui esse material, vou estar deixando tudo aqui na parte dos vídeos para que vocês possam também estar analisando, observando, enfim, se observar pode ser um benchmark para vocês, como também vocês podem também estar analisando e ver se a minha decisão foi a melhor, e coloca nos comentários, será que essa decisão foi melhor, ou se vocês tiveram uma decisão melhor, se vocês tiverem uma análise melhor, passa aí porque podemos aprender juntos, tá bom? E eu vou mandar depois aqui, vou trabalhar no próximo conteúdo para falar qual que vai ser minha estratégia para 2021, tá bom, galera? Muito obrigado aí, até mais, tchau, tchau!